Boas-vindas à nossa análise de hoje, onde vamos mergulhar fundo no tema 95, a ação direta para o bem comum, dentro do estoicismo. Nosso grande objetivo aqui é desmontar, de uma vez por todas, um equívoco gigantesco. Muita gente acha que o estoicismo se resume a um distanciamento frio das emoções, uma espécie de indiferença em relação ao mundo. Mas, na verdade, a essência dessa filosofia exige exatamente o oposto. Ela pede uma ação direta, constante e totalmente engajada para o bem-estar da comunidade. Vamos entender como essa mentalidade clássica se encaixa como uma luva nos nossos desafios modernos. Para começar, a gente precisa bater de frente com aquele velho mito. Quando a palavra estoico surge na conversa, é super comum vir à cabeça a imagem de alguém com cara de paisagem, sem emoções, que simplesmente se tranca numa caverna para fugir das confusões da sociedade, né? Mas será que os antigos filósofos gregos e romanos realmente queriam que a gente vivesse isolado? Quando pegamos os textos originais, a resposta é um gigantesco e sonoro não. E, para provar isso, nosso material vai fluir por 4 conceitos bem diretos. Primeiro, vamos derrubar o mito do estoico solitário. Depois, passamos para a metáfora da colmeia. Em seguida, vamos encarar de frente o desafio das relações humanas. E, para fechar com chave de ouro, vamos ver o dever social em ação. É uma jornada que começa lá dentro, na busca pela virtude, e vai até o lado de fora, com passos super práticos para lidar com um mundo que, convenhamos, às vezes é bem frustrante. Indo direto ao nosso primeiro ponto, o mito do estoico solitário e a desconstrução da ideia de isolamento. O objetivo aqui é apagar aquela imagem do filósofo que não liga para nada nem para ninguém. A filosofia estoica nunca foi um escudo para fugir dos problemas, mas sim uma ferramenta poderosa para agir no mundo da melhor forma possível. Sêneca, um dos grandes mestres dessa escola, usava uma analogia incrível sobre isso. Ele dizia que nenhuma árvore se torna realmente forte e bem enraizada a não ser que enfrente ventos muito fortes. Aquelas árvores que crescem tranquilas num vale protegido acabam sendo as mais frágeis. E com a nossa mente é exatamente a mesma coisa. A filosofia não ensina ninguém a se esconder um abrigo, mas sim a fortalecer as raízes justamente para aguentar as tempestades da vida em sociedade. E aí a gente esbarra num conceito central, que tem um nome meio intimidador: eudaimonia. Mas olha só, a ideia é brilhante. Eu significa bom e daimon é o espírito interior, aquela nossa faísca de potencial. Eudaimonia, o grande objetivo de vida na antiguidade, não tem nada a ver com prazeres rápidos e passageiros. É sobre florescimento, é sobre viver em harmonia com esse espírito interior elevado e se tornar a melhor versão possível que a gente pode ser. Agora, como chegar nesse estado ideal? Através da prática da arete, que é basicamente a excelência na ação. É agir no nosso nível mais alto o tempo todo. E aqui está a grande sacada que destrói aquele mito do isolamento. Para os estoicos históricos, praticar essa excelência exige obrigatoriamente cumprir deveres sociais profundos e ter uma preocupação de verdade com a humanidade. Como somos criaturas sociais por natureza, é simplesmente impossível atingir a nossa melhor versão se virarmos as costas para as outras pessoas. O que nos leva perfeitamente ao nosso segundo ponto, a metáfora da colmeia. Aqui a gente entende de forma até biológica a nossa conexão intrínseca com a humanidade. Os estoicos adoravam observar a natureza para explicar o comportamento humano. Essa ideia de interdependência é resumida de forma espetacular por Marco Aurélio. O que não traz benefício para a colmeia, não traz benefício para a abelha. Imagina só, o homem mais poderoso do mundo na época repetia isso para si mesmo. Outro filósofo, Musônio Rufo, também falava que uma abelha perece se ficar completamente isolada. Nós somos como abelhas. Nosso bem-estar pessoal está totalmente amarrado ao bem-estar do coletivo. É por isso que viver como um indivíduo totalmente isolado é vulnerável e antinatural. A mentalidade correta é a do cidadão interconectado. Sêneca comparava a humanidade a um arco de pedras. Pensa num arco. Ele só se mantém de pé, firme e forte, porque as pedras se apoiam umas nas outras de forma recíproca. Se cada pedra decidir existir sozinha, a estrutura inteira desmorona. Nós somos como membros de um único corpo, trabalhando juntos. Cuidar da colmeia ou dar apoio às outras pedras do nosso arco é exatamente o método prático de fechar aquela enorme lacuna entre quem a gente é hoje e o nosso eu ideal. Não existe separação entre o desenvolvimento pessoal estoico e a utilidade social. Para expressar o nosso potencial máximo, nós temos que necessariamente contribuir para o bem comum. Mas é claro, a teoria é linda, né? O problema é a prática.
É por isso que entramos na nossa seção 3, o desafio das relações humanas e como conseguir manter a paz em um mundo que parece estar sempre em caos. Vamos ser sinceros, esse é um obstáculo que todo mundo enfrenta. Como manter a paz de espírito e continuar ajudando a sociedade quando as pessoas o tempo todo testam a nossa paciência? Tem gente que mente, que é grossa no trabalho, que corta a gente no trânsito. Se a nossa missão é cuidar da comunidade, como a gente faz isso sem enlouquecer no processo? E é aqui que entra uma das ferramentas psicológicas mais fantásticas do estoicismo: o conceito de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. O segredo é visualizar essa pequena lacuna de tempo que existe entre a hora em que algo nos irrita e o momento em que a gente reage. É a habilidade de pausar, segurar aquele impulso de raiva e, de forma ativa, escolher uma resposta racional. Em vez de simplesmente explodir e devolver o insulto no automático, a gente escolhe não ser refém da emoção do momento. Para ajudar a criar essa pausa mental, Epicteto traz uma mudança de perspectiva que é um verdadeiro divisor de águas. Ninguém erra de propósito. Para baixar a guarda, a gente precisa parar de ver quem nos irrita como um vilão malicioso. A filosofia sugere que as pessoas agem mal por ignorância do que é verdadeiramente bom, como se estivessem sofrendo de uma doença moral. Quando a gente entende que o outro está simplesmente confuso ou cego para a razão, fica bem mais fácil responder com compaixão em vez de fúria. Chegando agora ao nosso quarto e último ponto, o dever social em ação. Vamos tirar a filosofia da Roma antiga e trazer para o nosso dia a dia, olhando para táticas rápidas que qualquer pessoa já pode começar a usar. A fundação de tudo isso é o triângulo da felicidade estoica. A premissa é simples, mas poderosa: assumir a responsabilidade pela própria vida e focar só e somente naquilo que a gente pode controlar. E o que a gente controla? Nossas escolhas, nossas ações e nossos julgamentos. Quando paramos de culpar o mundo externo, ganhamos força para viver com excelência e contribuir positivamente com a sociedade. Na prática, no meio de uma discussão acalorada ou frustração, a regra é aplicar 3 passos super práticos. Primeiro, segurar o julgamento precipitado. Nada de criar uma história mental de que a pessoa fez aquilo de propósito só para nos atacar. Segundo, reconhecer a ignorância alheia, lembrando que a falha vem da falta de sabedoria da outra pessoa. E terceiro, usar o nosso próprio poder de escolha para dar uma resposta virtuosa. Isso permite lidar com as situações mais chatas com muita elegância, preservando a nossa saúde mental. E o mais legal é que isso se transforma em atitudes muito claras no dia a dia. Ser um verdadeiro estoico significa entrar em campo. Não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem ativamente. Ouvir as pessoas não para já dar uma resposta em seguida, mas para tentar entender de verdade. Perdoar quem tropeça. E, acima de tudo, liderar as pessoas pelo exemplo, e não dando palestras chatas sobre como elas deveriam viver suas vidas. E para amarrar toda essa reflexão, a famosa frase de Marco Aurélio é um choque de realidade genial. O objetivo de ler textos antigos e buscar conhecimento não é virar um debatedor de teorias éticas ou ficar filosofando sobre como seria o mundo perfeito. O objetivo final é pegar essa sabedoria e se tornar um exemplo vivo dela no mundo real. Chega de perder tempo discutindo sobre a virtude. A missão é praticar a virtude. E assim, a gente deixa a teoria no papel e foca no mundo real, sabendo que a nossa tranquilidade mental caminha lado a lado com o bem-estar de quem está ao nosso redor. Fica uma grande provocação final para levarmos adiante. Que ação direta nós vamos tomar hoje para beneficiar a nossa colmeia? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.